logo abaixo das águas azuis do mar Mediterrâneo, a cerca de 4 milhas, 7 quilômetros, de uma das ilhas mais visitadas do mundo, existe algo que a maioria das pessoas nem imagina. Uma enorme câmara de magma escondida no fundo do mar, crescendo silenciosamente por quase 400 anos. E a parte mais impressionante é que os cientistas só descobriram isso recentemente. Estamos falando do vulcão Colombo, um vulcão submarino localizado perto da ilha grega de Santorini. E o que está acontecendo sob ele tem preocupado pesquisadores em todo o mundo. Quando pensamos em vulcões, a primeira imagem que vem à mente é uma montanha com lava escorrendo, certo? Mas, sob os oceanos, existem muito mais vulcões do que na superfície. E o problema é que a maioria deles simplesmente não podemos ver. Colombo é um desses. Ele fica a cerca de 1.600 pés, 500 metros, abaixo da superfície do mar, ao longo do arco vulcânico helênico. A mesma região onde ocorreu uma das maiores erupções da história humana, a erupção de Thera, por volta de 1.600 anos antes da Era Comum, que praticamente destruiu a civilização minoica. E a última vez que Colombo entrou em erupção foi em 1650. Naquela época, fluxos piroclásticos atravessaram a superfície do mar e alcançaram as costas de Santorini. Gases tóxicos se espalharam pela ilha e 70 pessoas perderam a vida. Para aquela época, com uma população muito menor, foi um evento devastador. E aqui está o que chamou minha atenção quando comecei a pesquisar esse assunto. Desde 1650, quase 400 anos se passaram. E durante todo esse tempo, Colombo permaneceu em silêncio. Mas silêncio, quando se trata de vulcões, não significa inatividade. Muito pelo contrário, pode significar que algo está se acumulando abaixo, fora da nossa vista. E foi exatamente isso que os cientistas confirmaram com uma descoberta que surpreendeu até os mais experientes na área. O vulcão mais ativo do Mediterrâneo estava escondendo um segredo sob o fundo do mar. E quando os pesquisadores finalmente conseguiram ver o que havia lá embaixo, os dados foram alarmantes. Porque não estamos falando de qualquer vulcão. Colombo faz parte de um campo vulcânico com pelo menos 25 cones submarinos, todos alinhados a nordeste de Santorini. É uma região geologicamente complexa, onde a placa africana mergulha sob a placa do Egeu, criando condições perfeitas para um grande acúmulo de magma. E a pergunta que os cientistas tentavam responder há anos era simples: quanto magma existe lá embaixo? A resposta que encontraram superou todas as expectativas. Um estudo publicado em outubro de 2022 na revista científica Geochemistry, Geophysics, Geosystems, trouxe uma revelação que mudou a avaliação de risco de toda essa região. Usando uma tecnologia de ponta chamada inversão de forma de onda completa, que funciona de maneira semelhante a um ultrassom médico, mas aplicado a vulcões, a equipe liderada por Kajetan Trepkewicz, geofísico do Imperial College London, conseguiu ver algo que nenhum método tradicional havia detectado antes. A técnica funciona assim. Os pesquisadores disparam ondas sonoras a partir de um navio de pesquisa, e essas ondas viajam através do fundo do oceano. Quando passam por rocha sólida, elas viajam rápido. Mas quando encontram magma, material derretido, a velocidade cai drasticamente. Usando essa diferença de velocidade, os cientistas conseguem construir uma imagem detalhada do que existe sob o vulcão. É como um raio-x do interior da Terra. O que a imagem revelou foi uma câmara de magma que ninguém sabia que existia. Ela se estende de cerca de 1,25 milha até 2,5 milhas de profundidade, cerca de 2 a 4 quilômetros abaixo do nível do mar, com uma largura de aproximadamente 2.000 pés, cerca de 600 metros. O volume total de magma acumulado é de 1,4 quilômetro cúbico, cerca de 1/3 de uma milha cúbica. Isso pode parecer abstrato, não é? Então pense da seguinte forma: isso seria suficiente para encher mais de 500.000 piscinas olímpicas com rocha derretida a temperaturas superiores a 1.800 graus Fahrenheit, mais de 1.000 graus Celsius. E o que realmente chama a atenção é a taxa de crescimento. De acordo com o estudo,
Essa câmara vem crescendo a uma média de 141 milhões de pés cúbicos, cerca de 4 milhões de metros cúbicos, por ano desde a última erupção em 1650, 141 milhões de pés cúbicos todos os anos, sem parar. O próprio Trepkevich explicou que, se essa taxa de crescimento continuar, em algum momento nos próximos 150 anos, Colombo poderá alcançar meio quilômetro cúbico, cerca de 2 quilômetros cúbicos de magma. Você sabe o que isso representa? É exatamente o volume estimado que foi expelido durante a erupção de 1650. Em outras palavras, o vulcão está se recarregando para algo comparável ao que aconteceu quase 400 anos atrás. E os autores fizeram questão de destacar que as características desse sistema indicam uma erupção altamente explosiva, comparável em estilo, embora de menor magnitude, à erupção do Hunga Tonga em 2022. Se você se lembra, essa erupção no Pacífico gerou ondas de tsunami de até cerca de 20 metros de altura e uma coluna eruptiva que alcançou a estratosfera. Agora imagine algo com esse potencial a apenas 4 milhas, 7 quilômetros, de uma ilha com 20 mil moradores e 3,5 milhões de turistas por ano. Mas a história não termina aí, porque em janeiro de 2025, algo aconteceu que colocou tudo isso em foco. No dia 27 de janeiro, uma sequência inesperadamente intensa de terremotos começou a ser registrada a cerca de 6 milhas, 10 quilômetros, a nordeste de Santorini, justamente na região do vulcão Colombo. E não foram apenas alguns tremores. Ao longo de aproximadamente 30 dias, mais de 30 mil terremotos foram registrados entre as ilhas de Santorini e Amorgos. A Universidade de Atenas relatou mais de 15 mil tremores em apenas 15 dias, algo nunca documentado naquela região com tanta intensidade. O maior tremor atingiu magnitude 5,2 na escala de magnitude de momento. O governo grego declarou estado de emergência em Santorini entre 6 de fevereiro e 3 de março de 2025. As escolas foram fechadas. Os moradores foram orientados a esvaziar suas piscinas porque o movimento da água poderia desestabilizar os edifícios. Cerca de 11 mil pessoas deixaram a ilha voluntariamente. E então veio a resposta científica. Em novembro de 2025, um estudo publicado na revista Nature trouxe a explicação. E o que os pesquisadores descobriram foi ainda mais surpreendente do que a própria crise. Santorini e Colombo, dois vulcões que se acreditava serem sistemas separados, na verdade estão conectados por um sistema magmático profundo compartilhado. Os dados mostraram que a inflação gradual da caldeira de Santorini, que começou em meados de 2024, precedeu a intrusão de um dique cheio de magma vindo de um reservatório localizado na crosta média sob Colombo. Pense na escala disso. Dois vulcões extremamente perigosos, separados por apenas cerca de 7 quilômetros, alimentados pelo mesmo reservatório profundo. A equipe analisou mais de 25 mil terremotos usando inteligência artificial e concluiu que lâminas de magma cortaram a crosta em profundidades superiores a 10 quilômetros, cobrindo uma área de cerca de 20 quilômetros. O volume de magma envolvido nessa intrusão seria suficiente para encher cerca de 200 mil piscinas olímpicas. O magma não chegou à superfície desta vez, mas os cientistas alertam que essa interação entre os dois vulcões aumenta significativamente o risco de atividade futura na região. Marcilly fica no Mar Tirreno, cerca de 175 quilômetros ao sul de Nápoles, na Itália. Provavelmente é o vulcão mais subestimado de todo o continente europeu. Um vulcão com cerca de 70 quilômetros de comprimento e 30 quilômetros de largura, maior que o Monte Etna. Ele se eleva quase 3.000 metros a partir do fundo do mar, com seu pico a apenas cerca de 450 metros abaixo da superfície. E quase ninguém já ouviu falar dele. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, conhecido como INGV, alertou que Marcilly possui paredes frágeis feitas de rochas instáveis,
alimentadas por uma câmara de magma rasa. Simulações da Universidade de Bolonha mostraram que, em um cenário de colapso parcial de um dos flancos do vulcão, ondas de tsunami alcançariam as Ilhas Eólias em cerca de 10 minutos e as costas da Calábria e da Sicília em cerca de 20 minutos. No cenário mais extremo, tsunamis de até 20 metros poderiam atingir a costa. E o Mediterrâneo, ao contrário do Pacífico, não possui um sistema robusto de alerta de tsunamis. As distâncias são curtas e o tempo de reação é mínimo. Mas aqui está a parte mais importante de tudo o que discutimos neste vídeo. Os cientistas não estão parados. Em dezembro de 2025, o navio de pesquisa Meteor partiu na expedição Multimerix para Santorini, com o objetivo de testar sistemas inovadores de monitoramento submarino. O Observatório Suntory vem monitorando Colombo desde dezembro de 2022. Novos sismógrafos foram instalados dentro da cratera do vulcão durante a crise de 2025. Se este vídeo ajudou você a entender a dimensão do que está escondido sob o mar, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana há novos conteúdos baseados em dados reais e fontes científicas verificadas.